Gravação. Ó, pronto, já está gravando. Muito bom. A Gemara, a Gemara nos trouxe aqui uma história de uma mulher e ela teve uma situação em que ela precisava do Beit e ela trouxe testemunhas para ajudar ela. Então ela trouxe um primeiro grupo de testemunhas e essas testemunhas foram desconstituídas, provadas que eram comprados ou mentirosos. Então, mandaram ela embora. Depois ela trouxe mais um grupo de testemunhas que também foram desconstituídos, provaram que eles estavam mentindo e eles foram embora também. Na terceira vez, na terceira vez que ela trouxe testemunhas, porém, essas testemunhas, Beit Din aceitou o que eles estavam falando e não desconstituiu eles, não provou que eles estavam mentindo, e uma vez que você não prova a mentira, você aceita como verdade, né? Porque quando o Bedin vai receber uma testemunha, ele obrigatoriamente não é assim, chegou duas pessoas e falaram e pronto, acreditamos nele. Não, tem um interrogatório completo, tem uma análise completa que tem que ser feita para saber se eles não estão combinados, comprados, mentindo. Depois que o Bedin analisa um por um e cruzam os dados, cruzam as informações e cruzam as informações e entendem que essas pessoas estão falando a verdade, então eles aceitam essa testemunha. Só que no nosso caso seria já o terceiro grupo de testemunhas que essa mulher está trazendo. Então, nós temos aqui, de um lado, o que a mulher representa. A mulher está representando aqui desonestidade. Ela está procurando testemunhas, sem parar. Por outro lado, nós não temos a comprovação que esses dois estão falando mentira. Então, como fica na prática? Então, diz, Reish Lakish falou, o sábio da Gemara, Reish Lakish falou que essa mulher foi já considerada uma mulher desonesta. Ela já mostrou para a gente que ela é capaz de trazer grupos de testemunhas não kasher, que não falam a verdade. Por isso, a gente não vai aceitar a terceira, até mesmo terceira grupo de testemunhas, mesmo que nós não temos provas concretas que eles não estão falando a verdade. Muito bom. Essa é a história que estudamos ontem. Vamos ler dentro da Gemara, na linha número 5. Olha a história. Hai Iteta, uma mulher de Atai Sahadi, que trouxe testemunhas. Veishtakur, descobriram que eles eram mentirosos. Aiti Sahadi, Veishtakur trouxe mais um grupo de testemunhas e também provaram que eles estavam mentindo. Asla, Aiti Sahadi Achrini, Delo Ishtakur. Ela outro, ela trouxe outro grupo de testemunhas que não não provaram que estavam mentindo. Amar Reish Lakish deu o veredito dele, diz o seguinte: por de caso, essa mulher está já com a fama, ela já está considerada que ela procura mentirosos para testemunhar para ela, e por isso a gente não vai mais aceitar os Eidim, as testemunhas, até mesmo essa terceira, mesmo que nós não temos provas e comprovação que ela está, que eles estão mentindo. Rashi fala, Rashi comenta aqui e fala o seguinte, que
a gente não vai aceitar mais nenhuma testemunha aqui no caso dela, já que ela mostrou essa desonestidade, então acabou. Ela não tem como provar para a gente a versão dela e ela está considerada desonesta e nós não vamos receber mais nenhuma testemunha para ela nesse caso. Aqui, Reish Lakish, Reish Lakish traz uma opinião, a opinião dele, que é parecida com uma opinião numa outra Masechet. Na outra Masechet, em Masechet Yevamot, tem uma opinião que diz que Hazaká, começamos a falar isso ontem também, Hazaká, o que é Hazaká? Hazaká é um hábito. Hazaká é algo que já fica parte de uma pessoa. Então, se a gente faz uma coisa 3 vezes, a gente sempre tem que falar a palavra do Blineder. Por que tem que falar o Blineder? Porque 3 vezes já vira um hábito, já vira um compromisso, como se fosse uma promessa. Por isso a gente faz anulação de promessas, a gente fala Blineder. Hazaká, por exemplo, uma pessoa que invade um terreno do outro e ele mora lá 3 anos e o dono não se manifesta, ele não se manifesta não porque ele estava viajando, porque ele está aqui, está vendo, não fala nada. Depois de 3 anos, o invasor se torna o dono do terreno. Isso é Hazaká. A coisa já se constitui dele depois de 3 anos. 3 anos ou 3 vezes um certo comportamento. Então, aqui tem uma opinião que fala que Hazaká ela é fixada até mesmo depois de 2 vezes. E Reish Lakish aqui, quando ele fala, a mulher trouxe a primeira vez mentirosos. A segunda vez mentirosos, pronto, ela já perdeu completamente o crédito, né? Ela já completamente a nemanuta, a confiança, e ela vai fazer uma coisa decente. Então, nessa história, ela não pode mais trazer, não será aceito mais testemunhas para ela. Isso é Reish Lakish. Amar-lhe Rabi Elazar, disse para ele, Rabi Elazar, na linha 7, Amar, Amar-lhe Rabi Elazar não concorda com o Reish Lakish. Rabi Elazar fala, Imri Urzeka, se ela está demonstrando tamanha desonestidade, se ela está trazendo mentirosos um atrás do outro para o Beidin, tudo bem. A gente pode até não confiar numa palavra que ela vai falar. Mas Kol Israel, Miurzeku, todos os judeus agora são considerados pessoas que vão topar fazer uma testemunha em falso, em mentira? Não. Quer dizer, ela é mentirosa. Eu não sou. A Israel inteiro não é. Tá bom, ela trouxe um grupo, trouxe o segundo grupo de testemunhos que foi provado que eles são mentirosos, mas daqui você já desqualifica todos os Yehudim. Ninguém mais pode trazer aqui uma opinião concreta, sincera e verdadeira. Então, uma vez que a gente não tem como provar isto das palavras dos Eidim, e eles são mentirosos, nós não temos por que pensar que eles são mentirosos. Só porque ela veio falar para uma pessoa que não é honesta, não quer dizer que eles também são desonestos, né? Então, um dos comentaristas falam o seguinte, sobre essa opinião, a seguinte ideia. Ela fala assim: pode ser, pode ser que o caso que a mulher está contando é um caso que aconteceu de verdade. E ela está tentando convencer o Beidin que ela tem razão. Só que ela não encontrou até o momento testemunhas verdadeiros que viram esse caso. Então suponhamos, ela perguntou para alguém: você pode vir para o Beidin falar para mim? Ele falou: tá bom, eu vou. Ele ia mentir. E ela topou disso, mas ela sabe a verdade dela. Ela só não está conseguindo esclarecer para o Beidin. Então ela trouxe um grupo, eles foram derrubados. Trouxe um outro grupo, eles também foram desclassificados. Mas talvez agora ela está trazendo pessoas que realmente viram, que realmente sabem a história de verdade.
Então, disse Rabi Elazar para Reish Lakish, ele fala assim, talvez até agora ela não encontrou pessoas que viram o caso, e por isso ela deu um jeitinho, mentira, para eles virem no Beidin. Mas agora ela achou pessoas que viram o caso, e sabem da história direitinho e podem falar a verdade. Então, tá bom que a gente descobriu, identificou que ela é capaz de fazer uma coisa não certa. E por isso ela perde um pouquinho da Neemanut, como fala Neemanut, credibilidade, confiança. Ela perde né? Ela perde a confiança perante a população, perante o Beidin, mas tudo bem. Se ela vem fazer uma testemunha, se ela vem falar uma coisa, a gente não precisa acreditar nela, porque a gente já sabe que ela é capaz de mentir. Mas se ela traz duas pessoas que atendem todos os critérios do Bedin, atendem todos os critérios das testemunhas, não tem por que não acreditar. Não tem por que não acreditar. Imagina, imagina a seguinte situação, tá bom? Uma pessoa que, sei lá, que não cumpre o Shabat ou uma pessoa que, sei lá, não come kasher. E ele tem uma discussão com alguém. E ele vai para o Beidin e ele traz testemunhos. Dois rabinos testemunhas 100% kasher, que viram o caso, viram a história, sabem todos os detalhes. O Beidin pode virar para ele e falar assim, não, sabe, por causa que você não é Shomer Shabbat, por causa que você não cumpre o Shabbat, por causa que você não come kasher direito, então a gente não vai aceitar as tuas testemunhas para falar que o fulano está te devendo R$ 1.000? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então é isso que Rabi Elazar fala para Rish Lakish. É verdade que aquela pessoa ela perdeu a confiança aqui no Beidin porque ela demonstra capacidade de mentira. Mas todos os Yehudim também perderam por causa disso. Ninguém mais pode ser testemunha para essa mulher? Não, não faz sentido. Muito bom. Então aqui nós temos, na verdade, uma discussão entre Rabi Rish Lakish e Rabi Elazar. Conta a Gemara que uma vez esses dois Chachamim, Reish Lakish e Rabi Elazar, estavam presentes junto com o mestre deles, Rabi Yohanan. Zimrin, conta a Gemara, na linha 8 no meio, linha 8 no meio. Diz a Gemara, Zimrin, Avuyat ben Kamei de Rabi Yohanan. Uma vez, uma outra vez, Reish Lakish e Rabi Yohanan, Reish Lakish e Rabi Elazar, estavam sentados perante Rabi Yohanan. Ata que Haima Selekamayo. Veio uma história dessa, exatamente uma história dessa, para os três analisarem. Rabi Yohanan era o mestre e os outros dois eram os alunos. Então, veio um caso desse, uma mulher que trouxe, uma pessoa que trouxe Edim, e vimos que eram mentirosos, depois veio, trouxe mais, até que trouxe dois Edim que não provamos que eles estavam mentindo. A Reish Lakish falou assim, Amar Reish Lakish, essa aqui, essa pessoa, essa mulher, ela é considerada uma pessoa desonesta, sem credibilidade, não podemos acreditar até mesmo para os testemunhas que ela trouxe, que não comprovamos que eles estão mentindo. Amar Rabi Yohanan, o mestre, Rabi Yohanan falou assim, para Reish Lakish, אם הוחזקה זו, כל ישראל מי יוחזקו? Se ela é uma pessoa não boa, todos os Yodim são pessoas agora não boas, que não podem, que são suspeitos de mentir no Beidim. Na verdade, ele falou a mesma frase que falou Rabi Elazar, certo? No começo da Gemara, Gemara trouxe isso como discussão entre Reish Lakish e Rabi Elazar. Agora o mestre, Rabi Yohanan, vem e fala essa frase. Então, diz a Gemara, conta a Gemara, Hadar Hazel Rabi Elazar Bishut. O Reish Lakish virou o rosto para Rabi Elazar, colega dele,
perante o mestre, e olhou para ele assim, bem forte, bem feio. E falou para ele, Amar lei, chamata milei mibar nafka. Você ouviu uma coisa do nosso mestre? Ele chamou ele de bar nafka. Bar nafka quer dizer, como chama aquele que faz, conserta panelas, que fabrica, não serralheiro, é serralheiro? Não. Latoeiro. Latoeiro? É, Aquele que fabricava é, panelas sim, e latoeiro? latoeiro. É que Não, trabalha com latão. com latas. Então, assim, É, latas. o pai dele, o pai de Rabi Yochanan, o pai do Rabi Yochanan trabalhava dessa maneira, com essas coisas. Então, o Rabi Yochanan, às vezes, tinha um apelido de Bar Nafra, filho do latoeiro. Latoeiro Júnior, em português. Falou, você ouviu uma coisa, uma halakha do nosso mestre, Velo amarta li bishmei, e você não falou para mim no nome dele. Quer dizer, você trouxe isso como uma coisa sua, né? Quer dizer, na discussão anterior, Reish Lakish falou uma coisa, Rabi Elazar falou para ele outra coisa, e agora ele está descobrindo que Rabi Yohanan falou isso. O mestre falou isso aqui, você não me falou que você ouviu isso do mestre, do nosso Rav? E por que isso é importante? O Rabbeinu Hanan, ele explica, ele fala assim, se eu soubesse que o nosso mestre falou essa halakha, eu não falaria uma coisa na frente dele, uma coisa contrária à opinião dele. Eu ia mudar a minha opinião, ou pelo menos eu não ia falar isso na frente do mestre. Quer dizer, você me colocou numa situação desagradável aqui. Agora, realmente surge a pergunta por que Rabi Elazar não falou isso para Resh Lakish em nome do mestre. Você escutou uma coisa do Rav. Porque você não falou para o teu colega, o nosso Rav disse assim. Então, tem algumas explicações aqui. Primeiro, pode ser que pode ser que o Rabi Elazar falou isso e não escutou do mestre. Ele falou uma svará, ele falou uma lógica dele, e só depois ele escutou isso do mestre. Isso é uma explicação. Outra explicação que trazem é que talvez o Rabi Elazar, como ele era um grande aluno do Rabi Yohanan, o aluno favorito, aluno, sabe, aquele braço direito. Então ele confiou que todo mundo ia entender sozinho que tudo que ele fala não é ele que fala. Tudo que ele fala veio da fonte, a fonte dele é o Rabbi Yohanan. Não precisa toda hora falar que o que eu escutei vem do Rabbi Yohanan, tudo que eu escutei vem, porque todo mundo sabe, você é o aluno do Rabbi Yohanan. Então tudo que você fala é palavras, coisas do Rabi, coisas do Rabi Yohanan. Sobre esse assunto, só queria um pouco complementar. Tem uma, tem uma Mishnah que diz o seguinte, Mishnah porque a voz fala, deixa eu achar, Mishnah porque a voz fala o seguinte, que Leolam, a pessoa deve falar, quando tem uma coisa para falar, ele deve falar Davar Beshem Omro, né? A Mishnah fala, por quê? Porque quando você fala uma coisa que você ouviu de alguém, uma halakha, uma explicação bonita, em nome de alguém, se você reproduz isso citando a fonte, a Mishnah fala, Mevi Geulah Laolam. Você vai trazer uma salvação para o mundo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que tem a ver uma coisa... Ó, a Mishnah fala bastante Avot. E também no Masechet Megillah. Kol haomer davar b'shem omro, mevi geulah laolam. Então, além da ética que tem aqui, né, você tá falando uma coisa que não é sua, você quer levar o crédito para você, não é seu. Mas tem aqui uma fórmula de trazer salvação para o mundo. Da onde vimos isso? Vimos isso, né, que Sérgio Miguel fala, que vimos isso na Megilat Esther. Por quê?
Está escrito lá, quando Esther foi falar com o rei, Ahasverosh, para salvar os judeus do decreto, muitas coisas que ela falava, que ela escutou do Mordecai, ela citou o nome do Mordecai. Tomer Esther Lamelech, Beshem Mordecai. Ela falou para o rei, olha, assim, assim Mordecai me disse. O que aconteceu no final? No final aconteceu a salvação de Purim. Daqui o Talmud, a Gemara, a Masechet Megillah, conclui que é uma fórmula. Você quer aumentar a Geulah no mundo, você quer aumentar a salvação, cita uma coisa em nome de outro, mas fala, isso eu escutei do rabino tal, isso eu escutei do livro tal, isso eu li em tal e tal, em tal lugar. Só que, só que, surge uma pergunta. Nem sempre a gente vê que grandes mestres, quando falam alguma coisa, citam a fonte. Nem sempre, né? Grandes rabinos dão um discurso, nem sempre ele fala, tá no livro tal, tá no livro tal, escutei daquele rabino, li naquele rabino. Ou até mesmo o Rebbe. Os Rebbes, muitas vezes, falavam coisas que, na verdade, não era a invenção deles, era baseado em outros lugares, mas eles não citavam todas as vezes a fonte, o Arizal, o Admon Azaken, o Baal Shem Tov, nem sempre. Às vezes eles traziam a ideia nos mamarim, nas suas discursos, de uma forma, tipo, automática. Quem não sabe pensa que é tudo ele que está falando. Então, surge a pergunta, por que eles não utilizaram essa fórmula? Então, há muitos anos atrás eu fiz essa pergunta para um Rav, não lembro agora, na Yeshiva, tem vários Rabanim. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta, e a resposta que eu recebi, depois eu conferi também, mas a resposta que eu recebi é o seguinte, que o Rebbe explicou, quando você estuda uma coisa, e você se identifica tanto com aquela explicação, e você medita tanto com aquela explicação, que ela já se captou na sua mente, ela já vira sua. Ela, apesar que você não é a origem, mas ela já vira sua. Então, não necessariamente você tem que reproduzir da maneira de quem repetiu o nome de quem falou, porque já virou, a coisa já virou sua. E onde a gente vê uma coisa dessa, está escrito que a Torá, como a gente fala, quando levanta a Sefer Torá, muitas sinagogas falam, Zot a Torá, Torá de Moshe, né? Mas a Torá não é de Moshe. De quem é a Torá? A Torá é de Hashem. Torá Hashem não é de Moshe. Moshe foi como se diz, o intérprete, né? Foi o mensageiro para trazer para a gente a Torá. Mas a Torá é de Hashem. Porque então o versículo fala Torá Moshe, porque uma das explicações é já que Moshe ele se uniu tanto com a Torá, ele entendeu tão bem a Torá, ele é uma parte dele já. Então é ele e é dele. E não só a Torá de Moshe, pode ser Torá de Eliel, pode ser Torá de Antônio, pode ser Torá de Dev, Gilson, em qualquer um. Torá iPhone, porque para mim aparece iPhone, não aparece o nome. Então pode ser que você se uniu tanto com a Torá, aquilo já é teu, já é a sua propriedade. Então você pode estar falando mesmo sem citar a fonte. Muito bom. Então isso aqui em relação a essa história. Agora a Gemara, a Gemara vai agora analisar essa discussão entre Reish Lakish e Rabi Yohanan. Reish Lakish fala, uma vez que a pessoa perdeu a credibilidade no Beit Din, demonstrando comportamento e, e atitudes desonestas, que nem a gente viu nessa história, então ele, nesse caso, ele perdeu a credibilidade e ele não vão poder mais ajudar ele com testemunhas. Aliás, isso não é só aqui. Isso, isso não é só aqui. Tem uma halachá, que fala que um shochet, por exemplo, um shochet é uma coisa extremamente importante, alimentação kasher para a gente.
E o shochet tem que ser extremamente temente a Deus, porque se ele não pôr, nós estamos comendo talvez coisas não kasher, e não tem ninguém para supervisionar ele. Quem vai olhar? Quem vai saber? Porque quando abate o animal, tem que verificar dentro do pescoço do animal. Quem estava lá para ver? Ninguém. Então, se o shochet não é Yirei Shamayim, ele acaba vendendo coisas não kasher para a gente. E vendendo coisas não kasher influencia a nossa kedushá, influencia a nossa antena judaica, né? O cara, de repente, não está interessado em judaísmo, não entende por quê. Talvez porque ele comeu alguma coisa que não estava kasher. Por isso, o shochet tem que ser muito, muito Yirei Shamayim, muito mumche, muito especialista, muito Yirei Shamayim. O que acontece se Beit Din descobre que o shochet aproveitou da posição e vendeu de qualquer jeito? Fez a shkita, desconstituem ele. Tiram dele a permissão de continuar fazendo shkita. Até quando? Para sempre? Diz o Rambam, diz a Gemara, diz a Halachá, até que ele vai fazer chuva. E como a gente vai ver que ele fez chuva? Então, a chuva dele vai ter que ser comprovada quando ele demonstrar, eu vou falar isso aqui nas minhas palavras, quando ele demonstrar desprezo pelo dinheiro. Quando ele mostrar que dinheiro não é a coisa mais importante na vida dele. Por quê? Porque ele vendeu coisas de qualquer jeito, sem escritar. Ele queria muito dinheiro, mais fácil vender e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o teu máximo na vida. Mostra que você, dinheiro não é o principal, e o principal é a Hashem. E aí a gente vai voltar a permissão para você fazer a escrita. Então está escrito lá, até que ele vai Lahzir Metziah Bedavar Hashuv, até que ele vai devolver uma coisa de extremo valor. Aí ele vai mostrar para todo mundo que ele voltou à honestidade, quer dizer, ele perdeu por um tempo e agora ele recuperou. Quer dizer, nada é eterno, né? Nada é para sempre. Você sempre pode fazer chuva e voltar. Então, aqui também, a mulher, ela perdeu aqui a credibilidade. Ela mostrou que ela é capaz de trazer, de mentir, de trazer testemunhas mentirosas. Então, Reish Lakish fala, não vamos aceitar mais nenhuma testemunha para ela nessa história. E Elazar fala, não, não, não. A gente vai aceitar, porque se ela perdeu a credibilidade, se para ela a gente não confia e não acredita, mas o resto de Israel não é suspeito de falar mentira no Beit Din. Pegando essas duas opiniões, a Gemara agora vai querer encaixar cada um deles numa opinião dos mestres antes deles na Mishnah. Na Mishnah nós tivemos é, na Mishnah nós tivemos Machloket, Rabbi Yehuda e Chachamim. Rabbi Yehuda, quando tivemos aquela história de diversos grupos de Eidim, e dois estavam o tempo todo desconstituindo cada dupla de testemunhas que vinham, opinião, Chachamim falam, nós aceitamos eles e vamos desconstituir todas, todos os grupos que apareceram aqui. E Rabbi Yehuda fala, não, não, não. A gente não confia mais neles, nas testemunhas que estão mesimim, os outros, porque já vimos que eles estão com um plano, com algum plano aqui. Agora a Gemara pega as duas opiniões daqui, na nossa história, com as duas opiniões da Gemara, e ela tenta cruzar as duas. Ela tenta falar, esse Amorá vai com esse Tana, e esse Amorá vai com esse Tana. Vamos ver. Isso é uma coisa que a Gemara faz bastante, né? Que ela une opiniões do Tanaim. Tanaim é os sábios da Mishnah e os Amoraim, que são os sábios da Gemara, uma diferença de 300 anos ou mais, né?
Diz a Gemara assim, na linha... Peraí, fugiu. Leima, na linha 12, a última palavra da linha 12. Diz a Gemara assim, Leima, vamos dizer que a Mahloket, a discussão dos Amoraim, Reish Lakish e Rabi Lazar, é igual na mesma ideia dos Tanaim da Mishnah. Lembra Reish Lakish de Amar que Rabi Yehuda. Reish Lakish, ele, passado, ele invalidou todos os eidim que a mulher trouxe agora, que nem Rabi Yehuda. O que Rabi Yehuda na Mishnah fala? Ele possui os mezimim. Ele invalida aquela dupla que está falando para todo mundo, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente. Por quê? Porque eles demonstraram mentira, eles demonstraram que não são fiéis. Não é possível que todos eles estavam com vocês. Será que é possível uma coisa dessa? Então, tá visível que vocês estão mentindo. Então, eu invalido vocês. Então, isso é juntando Reish Lakish com Rabi Yehuda. Ve Rabi Yohanan, de Rabi Yohanan e o Rabi Lazar, que falaram, tá bom, a gente não confiou no primeiro, não confiou no segundo, mas esse terceiro a gente tem base para confiar, não foi demonstrado, não foi, como se diz, não foi provado que eles estão mentindo. Rabi Yohanan, ele aceita os edim que não foram provados mentirosos, ele fala que nem Rabanan. Por quê? O que Rabanan falam Rabanan, Chachamim falam na Mishnah? Uma coisa meio que difícil de entender, mas com uma grande lógica por trás. Eles falam assim, vieram dois Edim, e falaram uma coisa. Do outro lado, nós temos dois e falam, eles estavam conosco. Eles estavam conosco. Vem outro grupo e fala uma coisa, esses mesmos dois falam, eles estavam conosco, e assim sucessivamente, vários grupos. O Beidim, quando escuta isso, das palavras dessas testemunhas, você não tem comprovação que eles estão mentindo. Você tem comprovação que eles estão mentindo? Tem alguma... Não? Então, o que eles estão falando? Quero ver o que os Edim estão falando. Eu quero ver o que os Edim estão falando. Os Edim estão falando uma coisa que me levanta a suspeita que eles estão mentindo. Os me falam, não. Pode ser que eles estavam com eles. Pode ser que eles estavam com eles. Então, eu não tenho base suficiente para desconstituir e invalidar essas testemunhas. Então, eu vou receber eles. Isso que Rabi Yohanan fala. Rabi Yohanan fala assim, para você lifsol, para você desconstituir, para você invalidar duas pessoas como testemunha, você precisa, nas palavras deles, entender que tem mentira e comprovar isso. Enquanto você não comprovou isso, eles são testemunhas nota 10, 100% cachê. Ai, tá esquisito. Esquisito é uma coisa, mas comprovação você não tem. Como diz, todo mundo é gente boa até provar o contrário, né? Ou todo mundo é bandido até provar o contrário. Rabi Yohanan e Rabanan partem do princípio que todo mundo é gente boa até você provar o contrário. Se você provar, aí sim eles estão completamente proibidos de testemunhar em qualquer lugar. Mas, enquanto não teve essa comprovação, nós aceitamos. Reish Lakish fala, não, já que a mulher ela é capaz de fazer essas mentiras, então eu já não confio mais nas testemunhas que ela vai trazer, porque talvez ela está trazendo aqui. Ele usa outro argumento para uma partida de princípio e talvez aqui esse daqui também são mentirosos, entendeu? Então eu já não quero nem saber, nem quero escutar. Eu venho agora e falo assim, eu vou falar que Reish Lakish vai dar da opinião do Rabi Yehuda, que uma vez que a história aqui está, como se diz, está cheirando mal, então me tira fora daqui. Ou
E Rabi Yohanan vai que nem Rabanan, que está cheirando mal, mas não tem comprovação da origem, não tem comprovação do problema. Talvez é isso. Então, a gente separa em grupos. Diz a Gemara, não aceita isso. A linha 14. Amar lechar Reish Lakish. Amar lechar Reish Lakish. Quer dizer, se a gente aceitar essa divisão, nós vamos ter então que Reish Lakish não concorda com o Rabanan e Rabi Yohanan não concorda com o Rabi Uda. É mais uma machloket. Tu vê, agora ele fala, não. Amar lechar Reish Lakish. Anna de Amri lecha afilo le Rabanan. Eu posso concordar com o Rabanan, eu não tenho discussão com o Hachamim. Isso que eu falei, ele pode ser bom também para a opinião do Hachamim. Por quê? Ad kan lo kamri Rabanan hatam. Hachamim emitiram a opinião naquela Mishnah que a gente não vai, que a gente vai receber a testemunha que está zomem, que está invalidando os outros, mesmo que eles estão tirando um atrás do outro. Por quê? Deleika de Kamehader. Aqui não sabemos, não temos alguém que está procurando testemunhas falsas para poder tirar os outros. Por isso, nós não temos base para falar que eles estão mentindo. Ou seja, eu tenho aqui um grupo de testemunhas, e aqui eu tenho o segundo grupo. O segundo grupo fala: vocês não podem testemunhar que vocês estavam com a gente no outro lugar. Tudo bem, vão embora. Chega o outro dois. Esses dois falam: vocês estavam com a gente, vai embora. Chega o terceiro, o quarto, o quinto. Mas é testemunha contra testemunha. Nós não temos aqui um motorzinho, uma pessoa que está contratando os testemunhos para invalidar os outros, né? Então, o que nós temos aqui? A palavra de uma testemunha contra a palavra de outra testemunha e pronto. Se eu tivesse aqui uma suspeita e tem alguém lá nos bastidores que contratou esses dois para falar assim, 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 opa, talvez mudaria o cenário. Mas na história da mulher que traz um grupo, dois grupos, três grupos para testemunhar, eu já tenho uma suspeita anterior. Por isso, Shlokish fala, eu não quero saber desse caso. Mas no caso da Mishnah, onde Rabanan falaram que essas duas testemunhas, continuamos acreditando neles. Por quê? Porque a gente não tem ninguém por trás deles para fazer isso. Deleika de Kamehader, Aval Haka, mas aqui, Ika Ha de Kamehadra, tem aqui uma mulher. Nessa história, tem uma mulher. E ela está procurando o tempo todo Eidim falsos. E ela está conduzindo ela conduzindo eles e talvez pagando para eles ou de qualquer forma trazendo eles para testemunhar mentira no Beit Din, como a gente já viu nos primeiros dois casos. Então aqui ela já urzeká, ela já se confirmou e se consolidou, por enquanto, por agora, para ser uma pessoa que não podemos confiar no que ela está fazendo. Por isso, eu não estou contra a Rahamim. Aqui a história é diferente. Vê Rabi Yohanan Amalekha. Agora Rabi Yohanan fala, não tenho nada contra Rabi Uda. Eu não tenho nada contra Rabi Uda. Eu posso ir conforme a opinião de Rabi Uda, posso concordar com ele também. Por quê? O que Rabi Uda falou? No momento que a gente suspeita que esses dois testemunhos que estão mezimim o tempo todo mundo, a gente já fala que eles não podem falar mais. Amalekha, Ana, de Amr, filho de Rabi Uda, Akkan lo que ama Rabi Uda Hadam. Amrinan, ato kule alma gabei hanei habu kaimi. Sabe por que Rabi Yuda fala, a opinião dele na Mishnah é que no momento que a gente vê que esses dois testemunhas, eles falam, grupo um estava com a gente, grupo 2 estava com a gente, por isso não pode falar do caso. Grupo 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, todos eles estavam com a gente e não viram o crime, não viram o empréstimo, não viram nada. Peraí, será que todas essas pessoas estavam com vocês num passeio no domingo?
que foi? Foi uma caravana? Vocês fretaram um ônibus? Se alguém falar, fretamos um ônibus, tudo bem. Mas se ninguém falar, quer dizer que aqui tem uma mentira. Será? É uma pergunta forte, né? Tudo bem, se você falar que eu fui passear com dois casais, com quatro amigos, mas será que você foi passear com 200 pessoas? Eles foram fazer um passeio comunitário? Isso aqui levanta suspeita no Beidin. Por isso, Rabi Yehuda fala, não acredito muito neles. Aval hacha, mas nessa história da mulher, a mulher trouxe um grupo, trouxe outro grupo. É verdade, os primeiros dois eram mentira, mentira. Mas não tem prova que os terceiros estão mentindo. Por quê? Pode acontecer. Hanei yad ebesahaduta. Hanei lo yad ebesahaduta. Pode ser que realmente o terceiro grupo, de verdade, viram o caso, conhecem os detalhes, podem estar testemunhando, falando coisas que vai apoiar assim, a mulher, conforme eles falaram. Ai, mas os primeiros mentiram, problema deles. Esses aqui estão caixando. Então, a Rabiúda não vai desconstituir esses terceiros, esse terceiro grupo que vem aqui. Por quê? Porque talvez os outros dois queriam levar uma vantagem, toparam fazer mentira, e eles não sabiam do caso. A mulher, coitada, ela está procurando pessoas. Alguém viu, alguém sabe da minha história? Alguém sabe da minha história? Aí vem dois e falam, nós sabemos. Tá bom? Vem falar. Aí descobrem que eles são mentirosos. Vem outros dois e falam, nós sabemos. Eles descobrem que eles estão mentindo. Vem outros dois e falam, nós sabemos. E eles sabiam de verdade. Por que não acreditar para eles agora? Então, vem Rabi Yohanan e fala, vem Rabi Yohanan e fala, eu vou acreditar neles. E eu não estou indo contra a Rabiúda. Porque a Rabiúda lá não acreditou neles porque ele tem uma história, ele tem uma lógica para não acreditar. Você fala que todos esses estavam com vocês na praia? Todos eles estavam com vocês nas montanhas, lá no passeio? Será que vocês estavam num passeio de 100 pessoas, 200 pessoas? Se alguém levantar e falar, sim, sim, eles estavam com a gente, ou tiver alguma comprovação, um vídeo, uma foto, coisa assim, aí talvez tem. Talvez a gente vai sim aceitar a palavra deles. Mas enquanto isso não aconteceu, então é muito esquisito, né, que todos eles estavam com vocês. Por isso, a Bíblia fala, eu não vou aceitar eles aqui. Ok? Ficou claro? Muito bom. Então aqui a gente termina a Sugiá. Se Deus quiser, no próximo Shiur, a gente começa uma Sugiá nova. Eu acho que amanhã a gente deve anular a aula. Amanhã é jejum. O Matias não chegar ainda. Amanhã é jejum. E aí, fim de jejum muitas vezes é complicado, né? O que vocês acham? Perfeito, acho válido também. Amanhã é jejum e a gente retoma na segunda. Tá bom? Eu mesmo, difícil para mim me comprometer. Tem jejuns que eu passo bem, tem jejuns que eu passo mal, e tem jejuns que eu passo bem, mas depois de comer que eu fico mais. Pode acontecer. Então é um pouco difícil comprometer. Acho melhor a gente combinar Tá assim, bom, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Tá se Deus bom? quiser. Tá Perfeito. bom? Então, tá bom. Ok. Então, até Perfeito. para todo mundo. Uma boa noite a todos. Tchau, Boa boa noite, noite. Léo. Noite. Boa noite.